Olá, queridos, a paz, tudo bem com você? Estamos no terceiro dia deste propósito dos milagres de Jesus. Deixa eu compartilhar algo de Deus para o teu coração. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 28, que a Bíblia diz assim: Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu coração estar já curada daquele mal. Queridos, este texto é muito conhecido de todos os amantes da Bíblia, que diz acerca da cura da mulher hemorrágica. A Bíblia diz que esta mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia sem cessar. Todas as mulheres, em um determinado período do mês, elas sofrem de algo chamado ciclo menstrual. E é o mesmo caso desta mulher hemorrágica que estamos falando. Porém, esta mulher não vivia simplesmente um mês e depois no outro mês tornava de novo. Não. A Bíblia vem nos informar que há 12 anos ela sofria ininterruptamente deste ciclo menstrual que não se acabava. O interessante notar é que o livro de Levítico, capítulo de número 15, vai nos informar que toda mulher que está em hemorragia ou está no seu período menstrual, ela não pode se deitar na cama com o seu marido, ela não pode tocar em nada. Por quê? Porque se ela se deitar na cama com o seu marido, segundo a lei mosaica, o marido se torna impuro, a cama também se torna impura, ou seja, tudo que ela tem contato se torna impuro. Por quê? Porque ela também está impuro pelo fato dela ter a hemorragia. Só que o interessante é que a Talmud dá 11 maneiras da pessoa se curar quando ela está no ciclo menstrual e não para. Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela usou tudo que ela tinha para se curar, porém sem sucesso algum. A Bíblia vai nos dizer que ela procurou todos os médicos, os melhores que tinha na cidade, ela investiu dinheiro, ela investiu as suas finanças, porém sem sucesso algum. Queridos, entenda algo: o sofrimento pavimenta o caminho até Jesus. O sofrimento daquela mulher estava pavimentando o caminho dela até o encontro que ela teria com Jesus. O interessante notar é que aquela mulher estava distante de 3 coisas. Se aquela mulher fosse casada, ela não poderia ter contato com o seu cônjuge. Se aquela mulher tivesse filhos, ela não poderia estar em contato com os seus filhos. Se ela tivesse uma família próxima, que eu acredito que ela tinha, ela não poderia estar próxima à sua família. Por quê? Porque se ela se aproximasse, a sua família também estaria impura igual ela estava. E o interessante notar é que aquela mulher também, ela estava em uma impureza ao ponto dela ser distanciada socialmente das pessoas. Então, aquela mulher não poderia se aproximar de seus amigos, não poderia se aproximar da vizinhança, não poderia se aproximar de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela tornaria esta outra pessoa também impura. E o terceiro ponto é o ponto religioso. Ela não poderia entrar dentro do templo para adorar ao Senhor Deus, porque ela estava impura. Então tudo que ela toca se tornava impuro também. O interessante é que esta mulher estava isolada, esta mulher estava confinada, e esta mulher só tinha contato com os médicos. Só que os médicos não adiantou o problema dela. Talvez ela procurou 1, 2, 3, 10, 12 médicos e nenhum médico resolveu o problema dela, nenhum médico solucionou o problema dela. Só que o interessante, meus irmãos, e o que me alegra o coração, é que ela ouviu, alguém falou de Jesus para ela. Alguém falou que Jesus curava, alguém falou que Jesus realizava milagres, alguém falou que Jesus podia fazer alguma coisa, mudar a vida dela, mudar o rumo, mudar a história da vida dela. Alguém disse de Jesus para aquela mulher. Irmãos, 12 anos que aquela mulher estava sofrendo, 12 anos que aquela mulher sofria de fluxo de sangue, 12 anos de noite mal dormida, 12 anos de um vazio na alma, 12 anos de uma dor dentro da sua alma, dentro do seu coração, 12 anos sofrendo com aquilo. E por mais que criava uma esperança quando ela ia a algum médico, mas depois da consulta era uma esperança frustrada, porque ela continuava enferma. Só que a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, no seu coração foi gerando uma fé ao ponto de que ela disse: ele não precisa liberar nenhuma palavra, ele não precisa dizer nada para mim, se
tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. A fé daquela mulher não precisou de Jesus liberar nenhuma palavra para ela. A fé daquela mulher levou simplesmente ela dizendo assim: se eu tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Só que, queridos, entenda algo pela palavra do Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 5 que aquela mulher, ela vê aonde Jesus estava, e ao observar aonde Jesus estava, aquela mulher rompe a multidão numa atitude de fé. Ela rompe a multidão. Socialmente ela não poderia ter contato com ninguém, mas na mente dela era o seguinte: ah, meu irmão, já tentei tudo, agora a minha esperança está depositada nele. Muitos falaram para mim que ele faz milagre, então eu vou romper esta multidão e vou tocar nas suas vestes. Deus está dizendo ao coração de alguém aqui neste dia de hoje: rompa a multidão, rompa os seus limites. Jesus quer realizar um milagre muito grande na sua vida, mas para isso você precisa tomar o primeiro passo, que é romper com a multidão. Aquela mulher tomou uma atitude, uma decisão em romper com a multidão. Não era 10 pessoas que andavam com Jesus, não, muito pelo contrário, era uma multidão de pessoas. Eu acredito que tinha mais de 1000 pessoas em volta de Jesus, porque Jesus realizava muitas coisas. Então aquela mulher rompe a multidão e dá um toque de fé em Jesus, o toque que transformaria a vida dela, o toque que mudaria o quadro daquela mulher, o toque que giraria uma chave de mudança na vida daquela mulher. Irmãos, os nossos problemas, eles apenas nos afligem, mas nos arrastam para Jesus. Os nossos problemas, eles não só nos afligem, mas eles também nos arrastam aos pés de Jesus. O problema daquela mulher arrastou ela até Jesus, e o texto diz que ela toca as vestes de Jesus e imediatamente ela é curada daquele mal. Observe o texto, que ela tocou e a fonte do seu sangue se secou na hora, porque o que Jesus tem para fazer na vida daquela mulher era imediato, era na hora. Receba esta palavra: o que Jesus tem para fazer na sua vida é imediato, é agora, é na hora. O que Jesus vai realizar na sua vida quando você romper a multidão é imediato. E observe o texto: ela reparou que o seu corpo já estava livre daquele mal, ela percebeu que o seu corpo já estava limpo, e Jesus, conhecendo que do seu corpo saiu virtude, saiu poder, reconhecendo que do seu corpo saía poder, ele para e ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Um dos discípulos olha e fala: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e você diz quem te tocou. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre apertar e oprimir. A multidão só oprimia Jesus, enquanto aquela mulher tocou. Jesus não quer ser oprimido, Jesus quer ser tocado. A multidão oprimia Jesus, e opressão fala de incômodo. A multidão, até mesmo quando oprimia, Jesus estava incomodando, mas quando alguém tocou diferente, Jesus sentiu, porque aquele toque não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. Aleluia, foi um toque diferenciado, foi um toque de alguém que queria mudança, de alguém que estava desesperadamente por uma mudança em sua vida, desesperadamente clamando uma mudança na sua vida. E Jesus continua dizendo: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E o texto diz que Jesus olhava ao redor para ver quem isso fizera. E olha que a Bíblia diz em Mateus 5,33. Então, a mulher a mulher hemorrágica, que sabia o que lhe tinha acontecido, ou seja, ela sabia o que aconteceu com ela, convicção, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. Deixa eu dizer um segredo deste versículo. Para os judeus, para os fariseus, aquela mulher era impura, e ela não poderia estar socialmente com ninguém, religiosamente também não poderia estar com ninguém, e conjugal, se tivesse casado, não poderia estar com o seu marido. Então, quando Jesus pergunta quem me tocou, aquela mulher de imediato não se revela, porque ela teve medo, porque os religiosos da época talvez até poderia apedrejar ela, talvez até poderia brigar com ela, então ela teve medo e se recua. Mas Jesus, ela vê que Jesus começa a procurar não para julgar ela, não para apedrejar ela, porque o olhar de Jesus não exclui, o olhar de Jesus inclui. E quando aquela mulher, vendo que foi aquilo que aconteceu com ela,
A Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus temendo e tremendo e começa a dizer toda a verdade para Jesus. Observe algo que eu tenho algo de Deus para entregar sobre a sua vida. O olhar de Jesus, ele não é um olhar de exclusão, ele é um olhar de inclusão. Jesus não exclui ninguém, Jesus inclui. Mesmo pessoa sendo pecadora, mesmo pessoa sendo falha, ele inclui. E aquela mulher temendo e tremendo começou a dizer a Jesus toda a verdade. Eu imagino aquela mulher olhando para Jesus e dizendo: Jesus, há 12 anos eu sofria de uma hemorragia e eu tentei de tudo e foi em vão. Só que eu toquei nas suas vestes e fui curada. Ah, irmãos, sabe o que é isso? Quando nós começarmos a dizer a Jesus toda a verdade, as coisas da nossa vida vão mudar. Jesus olha para ela, filha, e diz: filha, ser curada do seu mal. Jesus dá uma paternidade para aquela mulher e diz: filha, ser curada. O terceiro milagre que Jesus está realizando nesse dia de hoje na sua vida é bem simples. Primeiro, rompa a multidão. Após você romper a multidão, Jesus vai permitir com que dele saia a virtude através do seu toque de fé. Terceiro, diga a Jesus toda a verdade. Jesus não vai te excluir, Jesus quer te incluir. Escute este conselho de Deus nesse dia. Jesus quer te incluir. Por mais que o seu problema esteja complicado, Jesus quer te incluir. Por mais que a sua situação esteja complicada, Jesus quer te incluir. Escute algo de Deus para o teu coração. O milagre que Jesus quer fazer na sua vida será a partir do momento em que você tomar a decisão e ter o toque de fé e romper a multidão. Rompa a multidão hoje, porque tem um milagre após essa multidão te esperando. Rompa os seus problemas, porque terá um milagre te esperando após esses problemas. Rompa estas crises, porque tem um milagre após estas crises. Jesus está dizendo ao coração de alguém: eu estou disposto a fazer um milagre, mas você precisa tomar uma decisão nesse dia de hoje. Toma uma decisão, porque tem um milagre te esperando após a multidão. Jesus quer mudar a sua vida, quer colocar alegria nos seus dias nublados, quer colocar uma felicidade nesse teu sorriso. Jesus quer virar uma chave no teu coração para mudar completamente a sua vida. Jesus é a esperança dos desesperançados. Toma uma atitude, porque Jesus quer mudar a sua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Deus te abençoe.